Olá pessoal, no vídeo de hoje então eu vou estar mostrando para vocês a diferença de promises e funções async e await. Então basicamente a promise, a promise e o async e await eles são utilizados em funções assíncronas. Qual que é a diferença entre os dois então? A promise, como que eu vou explicar para vocês? A promise ela é uma função que é utilizada e ela não bloqueia, ela não trava o nosso código. Por exemplo, eu tenho uma função que tem uma promise que ela vai fazer uma chamada para uma API ou ela vai disparar alguma chamada para uma API de envio de e-mails, por exemplo. É, o meu código, ele vai bater na minha função, ele vai criar a minha promise, e enquanto a promise está sendo executada, o meu código não trava, ele vai embora, né? Ele continua executando o que tem abaixo dele. E quando eu uso o async await, isso não acontece. O async await ele é uma maneira mais simples que foi criado, né, de trabalhar com a promise, né? Ele é uma maneira mais simples de trabalhar com a promise, só que quando tu usa o await, ele só pode ser utilizado dentro de uma função do tipo async. E quando você utiliza o await dentro de uma função do tipo async, vamos supor que eu criei essa mesma função com a mesma promise, só que eu estou usando async await nessa promise. Ele vai esperar o resultado da minha promise para mostrar, para seguir em diante. Então, por exemplo, se eu faço uma chamada e eu estou usando async await, ele vai esperar o resultado dessa minha chamada. Por exemplo, se eu estou chamando uma API de envio de e-mail, ele vai esperar um resultado da minha API de envio de e-mails para daí ele seguir em diante com o meu código. Vou mostrar aqui um exemplinho para vocês como que funciona aqui. Eu não estou chamando nada de API, mas eu estou só executando e printando, e vocês vão ver que na ordem dos print dá de perceber como que ele funciona. Primeiro eu vou chamar aqui a função utilizando a promise. Como você pode ver aqui no código JavaScript, eu criei a função que vai ser chamada pelo meu botão, né, que eu vou clicar na tela, que é esse chama promise. E daí aqui eu pego e chamo a minha função onde tem uma promise dentro, né? Eu fiz assim só para ficar mais fácil de explicar. Quando eu utilizo o promise, eu vou ter que usar o then e o catch. O que é o then e o catch? É para mim tratar o retorno da minha promise. Dentro do then é quando ocorre tudo certo e eu possuo, né, obtenho uma resposta. E se acontece algum erro com a minha promise, ele cai dentro do catch. Aqui nesse caso, é, eu criei uma promise que lá tem uma mensagem com um timeout, né? Ela vai executar essa mensagem após 2 segundos. Eu coloquei os console log aqui para vocês verem que essa nossa promise ela vai printar no log esses primeiros console aqui e vai printar esse último aqui, e após 2 segundos ela vai printar esse do meio aqui, que é o dados carregados, que é o que, né, o que está esperando ali, o que a nossa promise está esperando de resposta, né? Ó, quer ver? Vou clicar aqui no nosso Chrome, vou clicar no botão que chama a função. Ó, vocês podem ver aqui, ele chamou a função, ele caiu, né? Mostrou o primeiro e o segundo print ali, que é o chamou a função com a promise, ele colocou ali antes da promise, que é aquele nosso segundo console log ali, né? E colocou o depois da promise, que é o nosso último console log lá depois que executei a nossa promise. Então quer dizer que ele chamou a nossa promise e passou, né? Executou o que tinha adiante. E só depois, né, dos 2 segundos, ele exibiu o nosso dados carregados, que é o que tem dentro da nossa promise, né? Que é o resultado. Agora vamos executar, vou deixar aqui no console, vamos executar o que chama o async await, né?
Ó, vocês podem ver, ele chamou a função async_await, ele printou o primeiro, né, o primeiro console, que é o que eu coloquei antes de chamar a função, e ele deu uma pausa dos 2 segundos, que é o timeout que tem dentro da nossa promise aqui. Ele esperou os 2 segundos e retornou o nosso resultado. Daí ele printou o resultado que tinha dentro da promise, para depois ele printar o nosso console log que estava depois da promise. Então, aí fica claro a diferença entre os dois, entre o promise e entre o async_await. Os dois são para trabalhar com funções assíncronas. Só que, como eu falei no início do vídeo, o promise, ele inicia a promise, mas ele não para o nosso código, ele não dá a pausa no nosso código até que a promise seja finalizada, ele segue em diante. E o async_await, não, ele para. O nosso código não, ele dá aquela pausa no nosso código, ele não continua a execução até que não tenha uma resposta da nossa promise ali, da nossa função. Beleza, pessoal? O vídeo de hoje era isso. Não esquece de compartilhar, de curtir e deixar o comentário também aí que ajuda bastante o canal. Abraço!